Fala galera, eu sou o professor Samuel e nesse canal a gente fala de física e aqui nós vamos resolver FUVEST 2020, questão 79, prova V, que é sempre a prova de referência aqui do nosso canal. Então vamos lá para a leitura do exercício. Um pêndulo simples é composto por uma haste metálica leve, presa a um eixo bem lubrificado e por uma esfera pequena de massa muito maior que a da haste. Atenção à sutileza aqui, tá bom? Porque ele diz o seguinte, que o eixo é bem lubrificado. Ele está dizendo isso para que você despreze atrito, tá? Então, outras palavras para você desprezar atrito, não vai ser importante aqui o, a atuação do atrito, tá? E por uma esfera pequena de massa muito maior do que a haste. Então, a massa da esfera, ela destoa da haste. Significa que você pode desprezar a massa da haste, tá? Então, a esfera pequena de massa muito maior que a da haste. Presa a uma extremidade oposta. O período P para pequenas oscilações de um pêndulo é proporcional à raiz quadrada da razão entre o comprimento da haste metálica e a aceleração da gravidade local. Gente, é muito importante, eu costumo falar isso para os meus alunos, né? Você transformar, você traduzir do matematiquês para o português e do português para o matematiquês. Neste problema, nós temos um pêndulo, certo? Então é um pêndulo simples aqui, ó. Você tem uma pegar a cor da caneta correta aqui. Então você tem um pêndulo e a bolinha pequena de massa muito maior que a da haste. Muito bem, e ele vai fazer um movimento mais ou menos assim, tá? É disso que ele está falando. Poxa, professor, não lembro qual que é a expressão matemática, qual que é a fórmula, né? Conhecida fórmula aqui para o período do pêndulo. Não tem problema, a FUVEST te deu. Muitas vezes ela faz isso, inclusive. Isso aqui está dado, não em matematiquês. Se você ficar procurando a formulinha aqui, você não vai achar. Então você tem que fazer uma tradução daquilo que ele está dizendo em português e levar para o matematiquês, tá? Então vamos lá, ó. Ele está dizendo que o período é dado, né, ou é proporcional à raiz quadrada, ó, a raiz quadrada da razão entre o comprimento da haste, que a gente pode chamar de L, né? Então isso aqui, ó, comprimento da haste L, e a aceleração da gravidade local, que nós chamaremos de G. G. Então, é proporcional à raiz quadrada da razão entre o comprimento e a gravidade, aceleração gravitacional local. Beleza? Considerou isso aqui, tá bonitinho. Agora a gente só tem que ver como é que isso se comporta para julgar as afirmativas, né? Em um laboratório localizado, né, ele fala, né? Considere este pêndulo nas três situações. 1. Em um laboratório localizado ao nível do mar, na Antártida, a uma temperatura de 0 graus Celsius. Então vamos lá, ó. O que nós teríamos? Vou pegar aqui um azulzinho mais bacana para fazer o nosso planetinha. Deixa aqui, ó. Muito bem. Temos lá e tem Antártida, né? E o laboratório está aqui nesse lugar. Beleza? Bom, nesse lugar aqui, a gente vai considerar que existe um valor da aceleração gravitacional próximo de 10, não é exatamente 10, mas existe, tudo bem. E nessas condições, porque o laboratório está a 0 graus Celsius, você tem que o tamanho da haste do pêndulo é X, é L no caso, né? Então, tamanho L. Tudo bem? Muito bem. Na segunda situação, é o pêndulo no mesmo laboratório, ou seja, ele está na mesma posição do planeta, por este motivo, a aceleração gravitacional será igual. Mesmo valor de aceleração gravitacional. Só que a gente tem aqui, ó, que agora a temperatura é de 250 Kelvin. Veja, 0 graus Celsius, ó, 0 graus Celsius é igual a 273 Kelvin. Se o negócio agora é 250 Kelvin, né? Então nós temos aqui 250
Kelvin. Nós temos menos 23 Kelvin. Isso aqui vai me dar menos 23 graus Celsius. Por que que é menos 23 aqui, menos 23 aqui? Porque graus Celsius é uma escala centígrada para temperatura. Significa que ela é dividida em 100. E Kelvin também. Então é 1 para 1. Desceu 1 no Kelvin, desceu 1 no Celsius, tá? Então fica ali, ó, desceu 23 no Kelvin, na escala Kelvin, desceu 23 na escala Celsius. O laboratório está mais frio. O que que isso significa? Significa que vai acontecer uma coisa chamada contração térmica. Contração térmica. Então, tem aquele negócio da dilatação térmica. O negócio da dilatação térmica, né? Quando você aquece alguma coisa, essa coisa expande, aumenta de tamanho. Só que o contrário também é verdade. Quando você resfria alguma coisa, essa coisa contrai, diminui de tamanho. Então, se o laboratório está mais frio, a haste vai ficar menor. Quando a haste fica menor, a gente tem uma diminuição do período, tá? Então, olha só, a gente já vai concluir aqui que o período 2 é menor do que o período 1, tá? Porque a haste é menor. Muito bem, então vamos lá, ó. Vamos para 3, afirmativa 3. Em um laboratório no qual a temperatura é de 32 graus Fahrenheit, em uma base lunar cuja aceleração da gravidade é igual a 1/6 daquela da Terra. Então, veja só, a gente tem aqui que ele tem 32 Fahrenheit. Qual que vai ser a correspondência aqui, ó? 32 Fahrenheit equivale, peraí, equivale a 0 graus Celsius. Tá bom? Então, 32 Fahrenheit, 0 graus Celsius é a mesma temperatura. Maravilha, só que agora mudou a aceleração gravitacional, ele não está mais na Terra. Esse rapaz aqui, ele está na Lua. Então, o laboratório está agora lá na Lua, tá? Um lugarzinho aqui lá na Lua. Muito bem, o que que vai acontecer então, ó? A aceleração gravitacional é 1/6 daquela da Terra. Então, o G é 6 vezes menor. Quanto menor é o G, maior será o período, tá? Então, se a gente comparar o período do 3 com o período da situação 3 com o período da situação 1, você diminuiu o G. Diminuiu o G, aumentou o período. Portanto, a gente tem que o período de 3, né, o período da situação 3 é maior do que o período da situação 1. E o período da situação 1 é maior do que o período da situação 2. Então, se a gente organizar estes três aí, ó, o que que ele pede? Indique a alternativa correta a respeito da comparação entre os períodos de oscilação P1, P2 e P3 do pêndulo nas situações 1, 2 e 3, respectivamente. Então, ele quer saber lá quem é maior, menor, igual, tá? Nós temos aqui na nossa organização que não tem nenhum igual ao outro. Pela nossa organização, a gente tem que, ó, P3 é o maiorzão de todos, né? Aí ele é maior do que o P1. Só que o P1, olha, é maior do que o P2. Então, esta aqui é a organização final. E ele está perguntando exatamente isso, né? Ó, indique a alternativa correta a respeito da comparação entre os períodos de oscilação P1, P2, P3 do pêndulo nas situações 1, 2 e 3, respectivamente. A gente tem que encontrar essa sequência aqui. Você vai perceber que a gente não vai encontrar exatamente essa sequência, ela está invertida aqui, olha só que bonito, ela está começando com o P2. O P2 é menor do que o P1, que é menor do que o P3. P2 é menor do que o P1, que é menor do que o P3. Portanto, a alternativa correta é a C. Maravilha, espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembra de curtir, se inscrever no canal e ligar o sininho aí para receber as notificações do nosso canal aqui falando de física. Valeu, pessoal, até a próxima.